125 anos de National Geographic. Oferecimento Rolex. Observem o desconhecido. Vivenciem um mundo escondido à noite como vocês nunca viram antes. Câmeras que realçam a luz e localizam o calor, penetram a escuridão total para nos oferecer a melhor visão que já tivemos. Assistam aos leões em ação no momento em que eles estão mais ativos. Observem-nos tirar proveito da escuridão e mudem sua opinião sobre os leões para sempre. Explorem conosco a Noite do Leão. A Noite do Leão. É à noite que os leões começam seu dia. E para segui-los, precisamos trabalhar no mesmo turno que eles. O que estão vendo foi filmado em quase completa escuridão. Esta é uma caçada como vocês nunca viram antes. Vocês podem ver que à noite, os leões não esperam as presas aparecerem em bandos. Eles vão atrás delas. Na escuridão, eles localizam as vítimas pelo odor e ruído. Para os animais que são as presas, os leões são invisíveis. Os leões só usam seus olhos na última hora, quando eles se atracam com o alvo. Vocês acabaram de presenciar uma típica caçada noturna executada por 3 matadoras agindo em equipe, acompanhadas por seu companheiro macho. Só foi possível obter essas imagens graças a uma incrível tecnologia de filmagem noturna. A maior parte das atividades dos leões acontece à noite. Mas até agora nós só tínhamos sido capazes de filmar uma pequena parcela do que eles fazem durante o dia. Nosso desafio é contar a história completa. Antigamente usávamos refletores. Seus raios poderosos nos permitiam seguir os animais, mas sua iluminação forte também permitiu que eles se vissem. Nós alteramos exatamente o comportamento que estávamos tentando filmar. Porém, sem iluminação, as câmeras convencionais não conseguiam filmar nada, nem sob o luar mais claro. Mas agora temos os meios para conseguir enxergar na escuridão. 15 anos de aperfeiçoamento nos trouxeram uma câmera especialmente construída para mostrar o mundo noturno em detalhes. A câmera de visão noturna. Para essa câmera, o brilho da lua é tão forte quanto o do sol. Os olhos dos predadores e presas adaptados para a noite conseguem enxergar aquilo que enxergamos durante o dia. Mas este nível de luz é apenas 100.000 vezes menos brilhante. Os seres humanos precisam de óculos de visão noturna para dirigir nessa escuridão. O problema é que noite com luar assim brilhante como esta só acontece poucas vezes a cada mês. Está mais pra frente. Lá vamos nós! A maior parte das noites é muito mais escura, iluminada apenas pelas estrelas. Os olhos humanos têm muita dificuldade em perceber grande parte das coisas. Inacreditavelmente, a câmera de visão noturna consegue revelar este mundo oculto. Está tão escuro que os babuínos, que têm os olhos como os nossos, só conseguem passar a noite nas árvores, porque eles não conseguem enxergar seus predadores. Did you get that? Yeah, I got it. Let's go. Mas nós conseguimos. Às vezes, uma camada grossa de nuvens esconde até as estrelas e não há luz alguma. E isso exige câmeras e equipamentos extra. Nessa escuridão,
Óculos para se ver no escuro só funcionam com luz infravermelha. Vá com calma, vira para a esquerda agora. Os raios infravermelhos são invisíveis para os predadores e presas. Nossa câmera infravermelha nos permite observar como a escuridão deixa os animais quase cegos. Mesmo assim, quando a movimentação acontece de longe, nem a iluminação infravermelha mais potente consegue alcançar. Mas nós conseguimos seguir a ação mais longe com isto. Uma nova câmera de imagens térmicas de alta resolução. Ela detecta o calor dos corpos dos animais, vivos ou mortos recentemente. Com nossa câmera de imagens térmicas, nós agora podemos seguir animais em ação a uma incrível distância de 8 quilômetros. Nenhum cinegrafista ou cientista já tinha filmado essa imagem sem precedentes do mundo natural lá à noite. Munidos com essas 3 câmeras reveladoras de visão noturna infravermelha e térmica, nós agora podemos testemunhar as horas mais movimentadas e cheias de ação nas vidas dos leões e segui-los de noite e de dia. Durante grande parte do dia, os leões resistem ao calor e à severa luz do sol. Com o cair da noite, chega um alívio bem-vindo. Quando o calor baixa, os filhotes já estão de pé, prontos para brincar. Com apenas 4 meses de idade, eles estão começando a explorar o mundo. Para se tornarem adultos bem-sucedidos, eles terão que aprender a caçar. Eles praticam os movimentos que vão precisar mais adiante na vida. Movimentos que suas mães vão usar essa noite. A maioria dos leões prefere caçar na escuridão. Nós normalmente costumávamos abandoná-los depois do anoitecer, exatamente no mesmo momento em que essa família, como quase todos os outros bandos na África, está se preparando para entrar em ação. Agora nós podemos viajar com eles a noite toda se for necessário. Nossos veículos são como embarcações que mergulham nas profundidades do oceano, explorando um mundo misterioso. Você está pronto? Sim, só estou me certificando. Só mais um segundo. Nós vemos isso na escuridão total, sem uma lua. Os animais herbívoros se acomodam, descansando e ruminando. Pode não parecer, mas esses leões estão caçando. Nessa noite estrelada, a dupla não consegue ver outros animais a mais de 60 metros de distância. Elas estão localizando as presas só pelo cheiro e pelos ruídos, ouvindo, farejando, descobrindo o que está acontecendo ao seu redor, recolhendo informações. Seu sentido do olfato é muitas vezes melhor do que o nosso. À noite, os ruídos viajam mais longe no ar denso e fresco, e os leões percebem o menor ruído. Diferente do que acontece durante o dia, a presa não se aproxima deles na cacimba. Se eles quiserem pegar algo maior do que um rato, os leões precisam andar para achar seu jantar muitas horas, se for necessário. A leoa dá um sinal e os filhotes ficam imóveis. Esses filhotes são jovens e vulneráveis demais para segui-la. O manto da escuridão permite que as duas caçadoras se movam na escuridão sem serem vistas. Elas vão ter que ser rápidas. Logo, a lua que está surgindo vai revelar as leoas para suas presas. Os sentidos delas estão em alerta. O som da relva sendo arrancada indica que animais herbívoros passam ali perto. O odor na brisa dá à leoa uma ideia de quantos animais existem e que tipo.
Gnus, impalas e topis são refeições em potencial. Essas duas formam uma excelente equipe. Uma normalmente é a perseguidora e a outra normalmente é que agarra a presa. Mas a relva seca dificulta a movimentação sem ruído das leoas. Os animais herbívoros estão atentos ao menor ruído. Agora há uma leoa de cada lado do rebanho desavisado. A leoa perseguidora dá início ao movimento. Seus passos pesados empurram o bando em direção àquela que vai pegar a presa. A perseguidora consegue ouvir o balido desesperado de um top. Ela ruma em direção ao ruído de luta. A pegadora aperta a traqueia do top em um golpe mortal. Na escuridão, os filhotes conseguem ouvir que suas mães fizeram um abate. Mas eles não vão se mexer até que sejam chamados. As leoas fizeram a captura bem a tempo. A lua começa a iluminar a paisagem. As leoas não seriam capazes de caçar agora. A luz brilhante revela a sua presença. Os filhotes recebem uma aula de anatomia. Eles cheiram, tocam e aprendem a reconhecer um top. Eles podem praticar seus movimentos de matança, que vão precisar mais adiante em suas vidas. Nessa idade, brincar com a comida é uma parte valiosa de sua educação. Ainda vai demorar um pouco até que suas mães permitam que eles se aproximem de uma caçada. Neste meio tempo, eles completam sua refeição com um pouco de leite antes de ir para a cama. Leões adultos acham o calor do dia desconfortável. Eles ficam à sombra para se manterem refrescados sem serem vistos. Para os filhotes curiosos, muitas vezes a luz do dia pode ser frustrante. Enquanto sua mãe dorme, só o que eles podem fazer é observar os animais, mas não podem caçar. Quando o sol se põe, a mamãe se levanta e se prepara para uma longa caminhada. A presa mais próxima pode estar a horas de distância. Seus filhotes estão com 10 meses agora e estão grandes o bastante para acompanhá-la. E essa família tem centenas de quilômetros quadrados à sua disposição. Para a mamãe dos filhotes, o trabalho noturno está só começando. So that is the moonlight. Oh yeah, awesome. Mesmo com essa lua brilhante, o comportamento noturno dos leões era quase impossível de ser filmado. Agora, com uma câmera de visão noturna, podemos partilhar de seu mundo. Os leões andam depressa e com facilidade.
E esses filhotes estão sendo levados para um passeio dentro dos limites de seu raio de ação. Eles talvez tenham de viajar 9 ou 10 quilômetros até encontrarem animais que eles consigam caçar. Nosso desafio é seguir os leões sem os perder. Usando uma câmera térmica, nós os acompanhamos melhor do que de dia. Um luar intenso ilumina a paisagem. E à noite, os olhos dos felinos conseguem enxergar 6 vezes melhor do que o nosso. Provavelmente tão bem quanto uma câmera de visão noturna. A família chega perto de um bando de oryxes. Estes filhotes mal começaram a descobrir quais animais eles podem comer ou até qual sua aparência. Eles se aproximam para ter uma visão melhor. Essa pode ser sua primeira chance de obter alguma ação de verdade. Os antílopes estão quase tão curiosos quanto os filhotes. A mãe sabe que os filhotes estão distraindo os oryxes. Ela fica deitada fora do campo de visão deles. Os antílopes estão confiantes. A luz da lua lhes dá uma visão clara dos leões. Para os oryxes, não parece que os filhotes estão caçando. Os jovens curiosos seguem atrás dos oryxes. Apenas a câmera térmica consegue ver a leoa escondida. O grande macho oryx mostra aos filhotes como ele está em boa forma trotando rapidamente, mostrando que eles não conseguiriam pegá-lo. Mas ele não percebeu que a leoa está escondida na relva. Sob o luar brilhante, o oryx vê a leoa surgir na relva e foge. A leoa consegue alcançar até 80 km por hora, mas ela só consegue manter essa velocidade por alguns segundos, ao contrário do oryx. É claro que os filhotes viram isso. Pelo menos agora eles conseguem identificar o oryx como uma presa em potencial. Ainda vai demorar um pouco até que eles desenvolvam outras habilidades necessárias para completar uma caçada. Oferecimento Rolex. Noites iluminadas pelo luar são exceção. Sem lua, as noites claras são debilmente iluminadas pelas estrelas, e seu nível de iluminação é 20 milhões de vezes menor do que a luz do dia. Muitos animais compensam isso com uma camada refletora nos olhos. Ela aparece com nossas câmeras infravermelhas. Sem o infravermelho, a imagem pura da câmera de visão noturna se torna muito granulada. O realce das imagens da câmera nos dá uma ideia de como uma leoa pode ser capaz de ver com a luz das estrelas e como o cérebro dela consegue melhorar sua própria visão de uma maneira similar. Mas os níveis de luz não afetam as câmeras térmicas. Nós podemos ver claramente o que quer que aconteça.
Em noites como estas, os bandos normalmente se reúnem nos topos das colinas, e aqui eles podem ser difíceis de serem encontrados, principalmente nessa escuridão. Mas esta leoa conhece bem sua região. A caçada de hoje poderia ter sido simples, porém ela teve alguns obstáculos. Seus filhotes. Com 14 meses de idade, eles já parecem adultos. Mas será que eles sabem caçar? A mãe fica para trás, talvez esperando que eles consigam seu jantar sozinhos. O barulho de um bando de gnus atrai os filhotes. Os gnus estão nervosos. Eles não enxergam direito nessa escuridão. O ponto de vista mais baixo dos leões lhes dá uma vantagem crucial. Sob a luz das estrelas, eles conseguem ver as silhuetas dos gnus contra o céu. Um filhote fêmea não consegue resistir à vontade de agir. Seu irmão a acompanha. Este é um bom começo. Fechar o cerco e esperar pelo momento certo para atacar. Mas a outra irmã ainda precisa aprender o valor da paciência. Os gnus ouvem seus passos pesados e fogem. A jovem parece surpresa por ter conseguido esvaziar a área. A mãe não está impressionada. Agora eles vão ter que caminhar mais meia hora até encontrar comida novamente. É uma lição dolorosa sobre energia desperdiçada. A mamãe instrui seus filhotes ineptos a ficarem afastados desta vez, enquanto ela vai conseguir uma boa refeição. Ela anda através do vento para poder captar o cheiro do bando. Assim que ela sente o cheiro, parte em direção a eles contra o vento. Uma câmera de visão noturna consegue detectar o bando. Ela ainda não consegue vê-los. Eles ainda não conseguem vê-la. Só agora ela está próxima o bastante para ver as presas. Ela se aproxima com cuidado. Ao contrário dos filhotes desajeitados. Sem saber de nada, os gnus relaxam. Para a leoa, os gnus são imagens contra as estrelas. Mas, para os gnus, a 60 metros de distância, ela está invisível. Nós só conseguimos vê-la com a ajuda da luz infravermelha ou com a câmera térmica. O gnu não tem ideia do que está prestes a acontecer. A caçada termina em poucos segundos.
Ela pode ter escolhido uma vítima fraca ou com aparência de doente, ou na confusão simplesmente pegou o mais próximo. De qualquer maneira, ela demonstra como uma leoa experiente e sozinha mantém 6 filhotes bem alimentados. Os filhotes sabem que algo está acontecendo pelo barulho dos cascos. A mãe deve ter conseguido matar uma presa. Ela sempre consegue. Eles só precisam seguir o barulho da confusão. Quando os jovens chegam, a mamãe ainda está estrangulando o gnu. Eles demonstram sua imaturidade quando brincam com ele antes de começarem a comê-lo. Agora que estão completamente desmamados, eles vão acabar com ele em meia hora. Esses jovens estão começando a conhecer suas presas, mas vão precisar observar a mamãe com cuidado no futuro. Ela não vai ficar ao lado deles para sempre, salvando-os. Tomara que com o tempo esses filhotes consigam desenvolver as mesmas habilidades que sua mãe, depois de um bom sono, é claro. Com cerca de 2 anos, esses jovens leões parecem já conseguir se alimentar sozinhos. Eles têm tamanho e porte de caçadores, mas será que eles têm cérebro e experiência para serem bem-sucedidos? Eles mais parecem uns bagunceiros brincalhões. Mas em breve esses brincalhões serão forçados a se virar sozinhos, estejam eles prontos ou não. A mãe deles está prenhe de novo. Quando os novos filhotes nascerem, não vai ter espaço no bando para esses irmãos e irmãs grandes. Falta pouco para as mães terem certeza de que sua cria tem as habilidades para a sobrevivência. Com as câmeras de visão noturna, nós conseguimos acompanhar os passos seguintes de sua educação. Durante 4 noites de lua cheia, existe pouca escuridão de verdade. O luar forte sufoca o brilho fraco das estrelas. Uma câmera de visão noturna consegue ver claramente, e os animais também. Os rebanhos se espalham e se acomodam. Os jovens leões estão prontos para entrar em ação. Eles imploram a sua mãe que os leve para caçar. Mas ela está de mau humor. Ela está prenhe e não quer desperdiçar energia caçando sob o brilho da lua. Com a relva baixa, os filhotes assim já grandes são visíveis a uma grande distância. Eles precisam aprender que se a presa os vir, suas chances de sucesso serão poucas. A mãe deixa seus filhos fazerem o que quiserem. Os brincalhões estão loucos para abordar alguma coisa. Os leões não são os únicos caçadores por ali esta noite. Caçadores resistentes como as hienas perseguem suas presas até a exaustão. Elas não se importam se os gnus conseguem vê-las. A lua permite que as hienas vejam melhor o animal que elas estão caçando.
Mas as leoas adultas conseguem perceber o que as hienas estão fazendo. E roubar das hienas é um hábito rotineiro para leões. Os filhotes seguem as mães até onde a movimentação está acontecendo. As hienas perseguem um gnu até que ele fique exausto. Agora os leões entram em ação. Uma das mães vê a chance de dar aos filhotes experiência essencial. O gnu está cansado demais para fugir. Mas os filhotes são lentos para entender. Sua mãe ainda tem que agarrar o gnu. Finalmente, um filhote fêmea mais audaciosa assume. Sua mãe imediatamente se afasta. Ela dá à filha a chance de fazer um abate grande, o bastante para alimentar todo o bando. A jovem leoa se atraca com sua vítima da mesma maneira que ela vinha treinando em cada presa morta desde que era pequena. Este é um grande momento em sua vida, um sinal de que ela já sabe o necessário para ser uma grande caçadora como sua mãe. Mas o tempo está passando depressa para todos os filhotes agora. Em breve eles terão que se virar sozinhos e vai ser mais cedo do que eles esperam. Oferecimento Rolex. Oferecimento Rolex. As noites de lua cheia terminam e a completa escuridão está de volta. Está vendo onde estamos? A maior parte das atividades dos leões acontece à noite e não é apenas a caçada. As câmeras de visão noturna e térmica nos permitem capturar um momento crucial na vida desses jovens, sua transição para a vida adulta. Novos filhotes indefesos entram em cena e as prioridades da família estão mudando. Os brincalhões vão sofrer um terrível choque. Esta noite sem luar encorajam os jovens tolos a incomodar um grupo de grandes búfalos, o que normalmente seria considerado proibido. Eles se arriscam entre os chifres perigosos e os pesados cascos. Pelo menos eles têm a vantagem da invisibilidade. Embora sem os pais, eles não tenham a força para derrubar um desses machos sozinhos. Mas o abate de búfalos não está na programação desta noite. O bando não consegue mais tolerar que esses jovens espantem sempre as presas. Agora surge um interesse prejudicial por parte dos irmãos em relação à sua irmã. As mães estão perdendo a paciência. O macho grande chama seu irmão para ajudá-lo. É hora do aperto. Os dois pais deixam bem claro que os jovens não são mais bem-vindos. E os pesos leves não vão discutir com 250 quilos de dentes e músculos. O tempo dos brincalhões nesse bando terminou e os dias difíceis de sua vida estão começando. Eles vão precisar reunir suas habilidades de caça em breve ou morrerão de fome.
O dia seguinte amanhece e o bando de jovens está pela primeira vez na vida sem rumo. Eles foram expulsos do bando. Sem suas mães, eles não sabem bem o que fazer. Esta noite não tem lua e existem vários animais por perto. Escondidos na escuridão, esses novatos provavelmente conseguirão fazer um abate com facilidade. As leoas mais experientes de um bando normalmente lideram a caçada. Elas se espalham juntando suas forças para conduzir a presa em direção umas das outras. Mas esse grupo de impetuosos está espalhado por ali. Se ao menos eles conseguissem coordenar seus ataques, essa é a próxima lição: trabalhar com os outros membros do bando na escuridão. Eles revelam sua presença antes de se aproximarem o suficiente para ver sua presa de verdade. Isso parece muito com o que sua mãe fazia, mas ela era paciente. A leoa jovem e impaciente ataca cedo demais de novo. Ela não quer detectar sua vítima pelo som. Mas ela consegue outra chance com um grupo de topes e seus filhotes. Ela derruba um pequeno filhote e dessa vez vale a pena. Já é um começo. Finalmente ela pegou alguma coisa. Este é um abate que ela pode dizer que foi completamente seu. Ela passou em seu primeiro teste de maturidade. Mas a carne não vai ser suficiente para alimentar o bando todo. No começo, seus irmãos permitem que ela saboreie a caça. Depois, a fome toma conta deles. De certa forma, eles estão passando por seu primeiro teste: tomar o que precisam à força. A caçadora não fica com nada. Para que ela e suas irmãs consigam sobreviver, precisam se afastar de seus irmãos comilões. Mas não dá mais para voltar para casa. O bando já tem leoas adultas suficientes. Essas jovens leoas vão ter que achar seu próprio caminho no sertão. Antes de terem seus primeiros filhotes, essas duas leoas sobreviveram pelo menos um ano sozinhas. Aprenderam a se alimentar e a alimentar uma família também, incluindo o pai de seus filhotes. Em troca de toda a carne grátis que eles tomam das fêmeas, esses dois grosseirões oferecem proteção muito bem-vinda, pois eles afastam outros leões e hienas e criam um refúgio seguro para os filhotes. Os jovens correm para encontrar seus pais. Esta talvez seja a primeira vez que eles têm permissão para se aproximar. Eles estão fascinados. Estes dois machos sobreviveram anos sozinhos, conquistando seu território. Agora eles são caçadores especialistas, além de serem ladrões e valentões, exatamente o tipo de pai que seus filhos precisam.
Os leões adoram chuva fraca. A umidade os refresca, deixando-os prontos para uma noite de caçada. Oferecimento Rolex. Uma nuvem escura esconde os leões numa escuridão total enquanto eles se preparam para caçar. Até mesmo as câmeras de visão noturna ultrassensíveis têm dificuldade em capturar imagens significativas, mas a câmera térmica atravessa a escuridão para registrar os animais de sangue quente. As duas mães rugem para avisar as outras de que vão caçar nesse trecho esta noite. Agora a escuridão atinge seu ápice nessas planícies. A luminosidade é de 200 milhões de vezes menor do que com a luz do dia. As zebras não conseguem ver os leões e os leões não conseguem ver uma zebra mancando no final do rebanho. Um animal ferido seria um item preferido de caça, se eles conseguissem perceber. O barulho do rebanho atrai a atenção de uma das leoas mais próximas. A zebra mancando está ficando para trás, mas esta noite a leoa teria de ficar a 6 metros para poder vê-la. Há zebras por toda parte e, mesmo assim, elas não têm a menor ideia de que existe um predador no meio delas. Uma zebra de 350 quilos é um alvo assustador. Um simples coice pode fraturar o crânio de uma leoa. Ela precisa escolher o momento certo com cuidado. A leoa hesita, como se esperasse uma vítima em particular. Algo chama sua atenção. É agora que seus anos de experiência fazem a diferença. Ela cerca seu alvo. Suas patas não conseguiram segurar o couro molhado da zebra. Mas, seguindo os ruídos da caçada, sua irmã está ali preparada e agarra a zebra. Sem dúvida, essas duas dominam a arte do trabalho em equipe. Uma leoa sozinha provavelmente não conseguiria segurar esse macho musculoso. As duas juntas conseguem terminar o serviço rapidamente. Inacreditavelmente, a câmera térmica revela a perna dianteira inchada que pertence à mesma zebra que estava mancando. Pode ser isso que elas estavam esperando. Elas devem ter ouvido a batida irregular dos cascos. Essa é uma perspicácia fascinante que os leões têm de selecionar suas presas mesmo sem ter a luz para guiá-los. É claro que todo o seu esforço tem uma grande finalidade: a sobrevivência de seus filhotes. A aula noturna começa de novo quando a nova geração encontra seu futuro. Com o uso de câmeras extraordinárias, as filmagens noturnas revelam que os leões estão longe de serem os animais preguiçosos que vemos à luz do dia. Eles demonstram ser especialistas ativos na vida selvagem que os cerca,
principalmente naqueles animais que eles podem comer. Pela primeira vez completamente sem iluminação auxiliar visível, fomos capazes de observar os leões utilizando seus instintos para tirarem vantagem do manto da escuridão. Conseguimos filmá-los ensinando a misteriosa arte da caça no escuro de geração em geração e demonstrando que a noite claramente pertence aos leões. Versão Marshmallow São Paulo. ...125 anos de National Geographic. Oferecimento Rolex. É à noite que os leões começam seu dia. E para segui-los, precisamos trabalhar no mesmo turno que eles. O que estão vendo foi filmado em quase completa escuridão. Esta é uma caçada como vocês nunca viram antes. Vocês podem ver que à noite, os leões não esperam as presas aparecerem em bandos. Eles vão atrás delas. Na escuridão, eles localizam as vítimas pelo odor e ruído. Para os animais que são as presas, os leões são invisíveis. Os leões só usam seus olhos na última hora, quando eles se atracam com o alvo. Vocês acabaram de presenciar uma 125 anos de National Geographic. Oferecimento Rolex. Observem o desconhecido. Vivenciem um mundo escondido à noite como vocês nunca viram antes. Câmeras que realçam a luz e localizam o calor, penetram a escuridão total para nos oferecer a melhor visão que já tivemos. Assistam aos leões em ação no momento em que eles estão mais ativos. Observem-nos tirar proveito da escuridão e mudem sua opinião sobre os leões para sempre. Explorem conosco a Noite do Leão. A Noite do Leão. Mar nada, nem sob o luar mais claro. Mas agora temos os meios para conseguir enxergar na escuridão. 15 anos de aperfeiçoamento nos trouxeram uma câmera especialmente construída para mostrar o mundo noturno em detalhes. A câmera de visão noturna. Para essa câmera, o brilho da lua é tão forte quanto o do sol. Os olhos dos predadores e presas adaptados para a noite conseguem enxergar aquilo que enxergamos durante o dia. Mas este nível de luz é apenas 100.000 vezes menos brilhante. Os seres humanos precisam de óculos de visão noturna para dirigir nessa escuridão. O problema é que noite com luar assim brilhante como esta só acontece poucas vezes a cada mês. Está mais pra frente. Lá vamos nós. A maior parte das noites é muito mais escura, iluminada apenas pelas estrelas. Os olhos humanos têm muita dificuldade em perceber grande parte das coisas. Inacreditavelmente, a câmera de visão noturna consegue revelar este mundo oculto. Está tão escuro que os babuínos, que têm os olhos como os nossos, só conseguem passar a noite nas árvores, porque eles não conseguem enxergar seus predadores. Did you get that? Yeah, I got it. Let's go. Mas nós conseguimos. Às vezes, uma camada grossa de nuvens esconde até as estrelas e não há luz alguma. E isso exige câmeras e equipamentos extra.
Nessa escuridão, óculos, típica caçada noturna, executada por 3 matadoras, agindo em equipe, acompanhadas por seu companheiro macho. Só foi possível obter essas imagens graças a uma incrível tecnologia de filmagem noturna. A maior parte das atividades dos leões acontece à noite. Mas até agora nós só tínhamos sido capazes de filmar uma pequena parcela do que eles fazem durante o dia. Nosso desafio é contar a história completa. Antigamente usávamos refletores. Seus raios poderosos nos permitiam seguir os animais, mas sua iluminação forte também permitiu que eles se vissem. Nós alteramos exatamente o comportamento que estávamos tentando filmar. Porém, sem iluminação, as câmeras convencionais não conseguiam filmar.